Esse vídeo aqui é de 2020, mas as dívidas são lá de 2017. Exatamente, vamos falar de mais dívidas que chegam ao Fluminense, ao conhecimento do Fluminense nesse ano. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse aqui é o Giro de Notícias, hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Apesar da dúvida na data, não resta dúvidas em relação ao passado, né? As dívidas que chegam ao Fluminense ainda do início da gestão Pedro Abad e que ainda importunam a gente agora em 2020. Deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo também e de ouvir o podcast do Raiz Tricolor, que saiu a terceira edição nesta segunda-feira. Então ele está super atualizado ainda. Qual que foi o tema se não está tendo futebol? Bem, o tema foi perguntas. Vocês fizeram perguntas, a galera que segue tanto eu quanto o Fio lá no Instagram. Eles fizeram perguntas e a gente respondeu. Estamos lá falando de um monte de coisa. Tem dicas do que você fazer durante a quarentena. Tem a gente falando de jogos mais antigos, de jogos atuais. Vai lá ouvir, o link está aqui na descrição. O primeiro link que está aqui embaixo. Bem, vamos falar, infelizmente, de dinheiro, mas de dinheiro no lado ruim, né? Vamos falar de dívidas. O Fluminense recebeu duas notificações, vamos dizer assim, neste início de semana, no final de março, né? A primeira delas, vamos falar de uma dívida de um jogador que eu vou confessar aqui, eu nem lembrava desse cara. Eu confesso que eu nem lembrava desse tal de Cláudio Aquino, ou Aquinho, né? Mas como não tem o tio, imagino que seja Aquino mesmo. Argentino, que veio do Independiente em 2016 para o Fluminense por empréstimo, jogou um total de 2 partidas, uma contra o Palmeiras por 45 minutos e outra contra o Cruzeiro por 60 minutos. Só isso que ele jogou e agora está cobrando do Fluminense. Ele cobra uma dívida de R$ 1.260.077,15, mas a juíza indeferiu algum dos pedidos dele e o valor total vai ficar por volta ali de R$ 1 milhão. Exatamente, um jogador que veio por empréstimo, só jogou 2 jogos, no total 60 com 45, vamos botar que ele jogou aí 100 minutos pelo Fluminense. Foram 2 derrotas ainda, derrota pro Cruzeiro e pro Palmeiras, e o Fluminense 2 anos depois, 3 anos depois agora, né, depois da saída dele, tá devendo R$ 1 milhão. Mas é para aplaudir com toda a vontade do mundo a gestão anterior do Fluminense, assim. Aí tem gente que fala assim, o que você tá achando da gestão atual? É péssima? É ótima? Eu sempre destaco uma coisa, é difícil quando você tem uma gestão atual para comparar com uma anterior que foi tão ruim, tão danosa ao Fluminense. Que na época muita coisa a gente nem tinha noção, mas que agora, a partir do momento que as cobranças vão chegando, a gente percebe quantos erros foram cometidos. No caso do Cláudio Aquino, tem algumas coisas para se destacar e etc, como essa de que muitos tricolores nem lembravam que ele tinha jogado. Eu confesso, eu não lembrava de Cláudio Aquino. 2016 foi um ano que eu não acompanhei tanto o Fluminense assim, assisti os jogos, mas não ficava tão por dentro quanto eu tô hoje, ou quanto eu era antes de 2016, foi o ano que eu menos acompanhei talvez. E mesmo assim, cara, nem lembrava desse cara, esse cara tá pedindo R$ 1 milhão. E calma que ainda tem mais, vamos só pro próximo assunto aí. Como você já viu no título e na thumb, você viu aí, né, os 3 que estão cobrando, tem também dívida, e o grosso, na verdade, da dívida que está sendo cobrada agora é do Independiente Del Valle. Ó o Independiente aí de novo, hein? Veio do Independiente, meu amigo, já é problema, já pode saber disso já. De Sornosa e Orejuela, 2 jogadores que não pertencem mais ao Fluminense. Então, os 2 tiveram aqui passagens longas no Fluminense, passagens significativas, e eu tô usando bastante termos aqui para não poder fazer juízo de valor, né? Se a passagem foi boa, se foi ruim. Mas todos os 2 vieram para o Fluminense após terem sido vice-campeões da Libertadores com o Del Valle em 2016. Chegaram ao Fluminense para a temporada 2017. 2 compras excepcionais por valores bons, dado a qualidade. É óbvio que o rendimento aqui ia ser um pouco diferente, a gente não tem como ter certeza, mas foram 2 boas compras. Na época eu já falava isso, e foram realmente 2 boas compras do Fluminense contra o Del Valle. Na verdade, foram até as últimas compras do Fluminense durante um bom tempo
significativamente assim na América do Sul. Porém, qual que é a dívida que está sendo cobrada agora pelo Del Valle? Na verdade já está sendo cobrada há um bom tempo e agora é que foi fixado o valor. São 3 pontos aí de cobrança do Del Valle. Primeiro ponto, o não pagamento das parcelas, o Fluminense comprou parcelado, das parcelas relativas ao valor de Sornosa. Dívida de número 2, o não pagamento das parcelas relativas à compra de Orejuela. E número 3, o não repasse. O Fluminense vendeu Sornosa para o Corinthians e não repassou a parte que era devida para o clube equatoriano, para o Del Valle. Então são essas 3 dívidas que estão sendo cobradas, que juntas, segundo a confirmação, lembrando, tanto a matéria do Cláudio Aquino quanto essa matéria, essa informação sobre a questão do Del Valle, são do Paulo Brito, lá do Netflu, repórter lá do Netflu, e segundo ele, a confirmação que o time equatoriano confirmou para ele, giram ali em torno de 8 milhões de reais. O valor está fixado em dólar, obviamente que vai ter uma variação cambial ali, essa variação, por isso que eu boto cerca de, em torno de, porque pode aumentar ou pode subir um pouco, mas basicamente, como que é subdividido esse valor? 5,5 milhões que está sendo devido ainda ao Independiente Del Valle, do valor de Jefferson Orejuela, e 2,5 milhões por Sornosa. Aí, se eu não me engano, já está incluído, né? Pelo que deu a entender, já está incluído o repasse que a gente teria que fazer por causa da venda para o Corinthians e também o valor que a gente ficou devendo do pagamento. Também é um outro detalhe informado pela reportagem do Paulo Brito na Netflu, de que a ideia do Fluminense na época, em 2017, vai lembrar, já era também a gestão Pedro Abad, era de que o Fluminense fosse quitar esses pagamentos ali no meio do ano, já esses valores, né, que estava devendo, com a venda de Richarlison para o Watford da Inglaterra. O Fluminense vendeu o Richarlison para lá, só que na época preferiu regularizar os salários que estavam atrasados. Acho justo isso de regularizar salário. Para mim, a primeira coisa é você pagar os jogadores que estão ali atualmente no seu elenco. Para mim é o primordial. É obviamente que é errado você não se planejar a ponto de ter que vender um jogador para pagar salário atrasado, mas beleza, isso eu entendo. Só que se a gente olhar, a venda de Richarlison foi feita dia 31 de julho, se eu não me engano. E a compra de Robinho, do Figueirense, aquele mesmo, por 7 milhões de reais, foi feita 13 dias depois da venda de Richarlison. Exatamente. O quanto que é a dívida mesmo que Sornosa e Orejuela a gente tem que pagar ao Del Valle é 8 milhões, né? Ou seja, os 7 milhões que a gente gastou em Robinho teriam quitado essa dívida aqui, ainda mais com a variação cambial. Na época o câmbio estava bem mais baixo, bem mais favorável ao dólar. Esses 7 milhões com certeza daria para cobrar, daria para pagar, na verdade, o Independiente Del Valle e não fazer, sem dúvidas, aquela que é... Eu tô falando sem dúvidas, mas vai que tem um outro Cláudio Aquino maluco aí, mas acho que não tem não, cara. Nenhuma compra foi pior nessa década. Não vou usar no século também, porque teve muita compra ruim na década passada, mas nessa década nenhuma compra foi pior do que a de Robinho pelo Fluminense. Foram 7 milhões de reais que não serviram para nada dentro de campo e agora emprestando, o Fluminense também não consegue recuperar R$1 do dinheiro que investiu nesse jogador que agora tá lá no Água Santa, né, se eu não me engano, jogando o Campeonato Paulista. Ou seja, a diretoria preferiu adquirir um outro jogador, Robinho, que a gente já viu que não deu em nada, ao invés de pagar essa dívida, e agora a gente tem um jogador com contrato longo que não tem servido para nada, uma dívida de 8 milhões de reais que pode fazer até a gente perder pontos no Campeonato Brasileiro, que vale lembrar, é a mesma situação que o Cruzeiro estava passando no ano passado, que eu cheguei a falar aqui no canal, é a situação do Fluminense. A dívida já foi batido o martelo lá pela FIFA e o Fluminense está só aguardando agora a questão do valor, que deve ficar perto disso, ou acima um pouco, né, contando juros de alguma coisa ali, para poder pagar as parcelas para o Independiente Del Valle. Ou seja, se o Fluminense não quitar essas parcelas depois do martelo batido lá pela FIFA, vão vir sanções e uma delas é perda de pontos, é deixar de poder inscrever jogador, por exemplo. Isso para um elenco que a cada ano se remodela é um problema sério. A perda de pontos, então, nem se fala, né? Perder 6 pontos no Brasileirão, meu amigo. Tira 6 pontos da campanha do Fluminense de 2019 para você ver. Então, assim, é seríssimo, problemas antigos que vêm para atrapalhar nesse momento. E, além disso, ainda tem essa paralisação que vai ferrar muito com o caixa dos clubes de futebol. A situação
É complexa, a gente vislumbra um futuro melhor, olhava ali, estava caminhando um pouco melhor, mas estava dentro do pântano ainda. É muito caminho a trilhar até ter uma gestão 100% de austeridade e um caixa 100% livre. Enfim, mas se um dia a gente chegar a ter isso, você vai ficar sabendo aqui no Raiz Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!